Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Nosso pastor continua de férias até hoje, último domingo. A partir da terça-feira já estará conosco novamente. E é mais uma vez um privilégio, um desafio, trazer a palavra a ser compartilhada com os irmãos nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, eu farei a leitura do verso 25 até o verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comerão, que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Esta noite eu gostaria de refletir com os irmãos, não em todo o texto que lemos, mas apenas em um verso em específico, sobre o verdadeiro objetivo da vida cristã. Eu particularmente gosto muito das festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Não só isso, o mês de dezembro acaba carregando aí alguns encontros, reencontros, confraternizações, também os presentes, a comida. E é claro, o principal de tudo que é nós cristãos podermos celebrar o nascimento de Cristo, relembrar de que Deus nos amou e que demonstrou a sua misericórdia pela humanidade através da sua encarnação, o Filho encarnado. Mas, ao mesmo tempo, um fato que me deixa muito atordoado no mês de dezembro, na verdade com uma certa repulsa, é entrar num shopping center ou num supermercado. Parece que aquelas pessoas estão numa busca desenfreada por comprar tudo o que elas puderem levar e até o que elas nem vão poder pagar, como se o mundo fosse acabar entre o dia 25 e 31 de dezembro. De fato, é uma correria maluca, é uma busca sem muita explicação, é uma certa ansiedade. É uma ansiedade parecida com essa que Cristo dizia, parece que as pessoas estão falando esse texto no mercado. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. E parece também que o objetivo da vida dessas pessoas, e principalmente dos ímpios, muitas vezes vão passar pela conquista de bens materiais. Seja uma roupa nova, um videogame, um carro, uma casa, algo material em que ela se esforça por ter e aquilo acaba sendo muitas vezes a busca incessante dessa pessoa como seu objetivo de vida. O problema é que esse bem material ou físico vai durar alguns dias, meses ou no máximo anos. Eles são passageiros. Já quando nós falamos do objetivo de vida do cristão, Jesus nos alerta nesse texto, a partir do verso 33,
que aliás é o verso que nós meditaremos, dizendo qual deve ser o seu objetivo de não andar desenfreado, ansioso por todas as coisas passageiras. Mas sim, ele diz que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui parece que está muito claro esse objetivo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então vamos debruçar sobre este verso e entender. A primeira coisa que Jesus disse, o verbo que ele usa é o verbo buscar. E quando ele diz que nós devemos buscar, e quando nós pensamos em buscar alguma coisa, nós sabemos que requer algum esforço. Para buscar algo requer uma diligência, uma preocupação. Tem uma história na Bíblia que diz que uma mulher perdeu uma moeda, e essa moeda era muito importante para ela, e por isso ela passou o dia inteiro varrendo a casa e cada cantinho que tivesse para encontrar essa moeda. Se a gente pudesse trazer para os casos que acontecem de tragédias, um bombeiro, quando vai para uma busca e resgate, ele vai ficar naquela área por quanto tempo for necessário até que aquilo seja concluído. Não dá para ele parar e tomar um café, ou, no mínimo haverá uma rendição para que esse trabalho continue e aquela busca chegue até o seu objetivo final. Quando nós falamos do bombeiro, essa é mais do que a responsabilidade dele. É uma missão ao qual ele colocou até um juramento com a sua própria vida de buscar e resgatar as pessoas. E quando nós falamos justamente dessa busca, desse trabalho, dessa persistência, nós como cristãos também temos algo parecido com isso. Quando nós fomos um dia alcançados pela graça de Deus, salvos pelo sacrifício de Cristo, ao sermos regenerados pelo Espírito Santo, nós passamos a assumir uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? É o processo de santificação. É o processo no qual você vai empenhar esforços diariamente para buscar a edificação do Espírito Santo, para que você aprenda sobre Deus, a como agradá-lo e como viver para o seu inteiro agrado e para a sua glória. Essa é a busca, essa é a missão, a responsabilidade que nos é passada quando nós temos um encontro com Cristo. No texto, Jesus vai dizer que nós devemos buscar o quê? Duas coisas: o reino de Deus e a sua justiça. Eis que nós já encontramos qual que é o objetivo da vida cristã: buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus. Mas nós observamos que quando ele fala desses dois objetivos, ele dá uma ênfase quanto ao modo com o qual nós devemos buscar. Ele diz uma palavra antes. Ele diz que nós devemos buscar essa coisa em primeiro lugar. E na verdade a palavra usada no original do grego é a palavra protos. E protos não quer dizer só a primeira coisa de uma sequência de outras coisas. A palavra protos, ela tem uma força maior voltada à prioridade. Ou seja, todas as vezes que for necessário escolher algo, prioritário é esse. Então, é diferente de busco isso primeiro, depois posso buscar as outras coisas. A verdade é que se nós pudéssemos traduzir para o nosso conceito de uma forma mais contemporânea, nós diríamos assim: busque primeiro e sempre acima de todas as coisas o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro e sempre acima de todas as outras coisas o reino de Deus e a sua justiça. Esse, de fato, é o objetivo da vida cristã. E aí o primeiro ponto que nós vamos definir é como que nós, ou o que significa basicamente buscar o reino de Deus. No mundo cristão, na verdade, há uma confusão sobre a busca espiritual das pessoas. Não é incomum a gente ouvir o seguinte comentário: olha, eu tenho um amigo lá na empresa, assim, ele não é cristão, mas ele está buscando. E o que um não cristão estaria buscando? Nós sabemos o que ele não está buscando: a Deus. Sabe por quê? Porque Paulo diz lá em Romanos 3, que nós lemos no versículo 11, dizendo de que não há quem busque a Deus. Não há uma pessoa justa. Ninguém sequer. Ou seja, o incrédulo, ele não busca a Deus.
Na verdade, o contrário. O incrédulo, ele tende a fugir de Deus, se esconder de Deus. E isso acontece desde o Éden. Quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se arrepender e buscar a Deus? Não. Se esconder da sua vergonha e fugir da presença de Deus. Essa é uma marca, na verdade, natural do homem caído. Fugir da presença de Deus. Mas nós sabemos que Jesus veio para nos buscar e nos resgatar. Ele que veio ao encontro do pecador perdido, da centésima ovelha. É Ele quem nos procura, nós que estamos fugindo do seu reino. Mas no seu estado pecaminoso, o homem pode até procurar respostas para os problemas dessa vida. Muitas vezes a pessoa está buscando felicidade, está buscando uma paz mental, um alívio de culpa, está buscando um significado para a sua vida. E até outras coisas que são listas, mas nós sabemos que essas coisas que ele busca, só Deus pode lhe dar. Contudo, ele não as busca em Deus. Então nós temos aqui uma incongruência, um homem que necessita do que só Deus pode dar, contudo, ele busca isso fora de Deus. Então, é como se nós fôssemos buscar pelos desaparecidos numa tragédia, em uma cidade na qual a tragédia não aconteceu. Parece não fazer muito sentido. É necessário que exista uma percepção do que é necessário buscar, para que daí essa busca seja inteligente ou que ela seja efetiva. Buscar verdadeiramente a Deus, esse é um empreendimento cristão. Porque a busca por Deus começa na conversão. Por que eu digo começa? Porque, embora nós possamos falar para o mundo que nós encontramos a Deus, ironicamente, encontrar a Deus significa começar a buscar a Deus. E é uma busca por uma vida inteira. Porque você não vai, durante toda a sua vida, conhecer tudo sobre Deus. Então, quando você diz que você encontra Jesus Cristo, na verdade, você está só começando por essa busca, começando a entender o que de fato deve buscar. Buscar o reino de Deus nada mais é do que cumprir o último mandamento de Jesus. Nós somos chamados a buscar o reino e de dar testemunho acerca desse reino. Jesus, na sua ascensão aos céus, disse: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E ele disse para fazer isso em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse então foi o chamado para aquele que testemunha a Cristo mostrar ao mundo como é o reino de Deus. Quando na oração do Pai Nosso nós oramos: "Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus", significam que os filhos desse rei são os que fazem a sua vontade, são o que agradam a Deus. Tem uma razão pela qual Jesus nessa oração colocou essas duas frases juntos: a vinda do reino com a vontade de Deus. Ou seja, venha o teu reino e faça-se a sua vontade, formam uma unidade. São os dois lados da mesma moeda. Ou seja, o reino vem sobre a terra nos lugares em que a vontade de Deus está sendo cumprida. Como é isso? Se nós formos olhar hoje um país que ainda exista algum tipo de reinado, lá uma vontade somente é cumprida, a do rei. Então, para nós podermos dizer que aquele lugar é o reino de fulano, nós sabemos que toda a sua vontade é cumprida. Até porque se alguém não cumprir a vontade do rei, vai morto, ou vai ter que fugir, porque naquele reino ele não faz parte. Então, quando nós oramos a Deus e falamos assim: "Venha o teu reino e seja feita a sua vontade", significa que eu, como um cidadão desse reino, um servo desse rei, preciso satisfazer a vontade dele. E um conjunto de pessoas que satisfazem a vontade de Deus formam o reino de Deus aqui na terra. Então, quando fala que nós devemos buscar, antes de tudo e sempre, à frente de tudo, o reino de Deus, nada mais significa que nós devemos fazer a vontade de Deus. Todos os dias, em todos os momentos,
em todas as situações, em qualquer que seja a desculpa, a vontade que deve ser satisfeita é a do Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E há uma razão para isso, né? Porque nós chegamos a uma conclusão de que o objetivo de nós buscarmos o reino vai ser sempre alcançado por meio da obediência ao Rei. Ele vai se agradar quando nós de fato o obedecemos. Então, quando Cristo diz, busque antes de tudo o reino de Deus, antes de obedecer o seu chefe, antes de obedecer a sua mãe, o seu marido, o seu filho, quem quer que seja, obedeça ao seu Rei. Antes de obedecer a si mesmo, colocando a sua vontade em qualquer situação, obedeça ao seu Rei. E assim a sua vontade é feita, e assim o seu reino é satisfeito aqui na terra. Essa é a forma que significa buscar o reino de Deus. Certo? Entendemos como buscar o reino de Deus fazendo a vontade de Deus. E como que nós buscamos então a justiça de Deus? A busca do reino ela vai estar ligada com a busca da justiça. Não tem como fazer uma coisa sem fazer a outra. Porque a justiça de Deus ela foi manifestada através da pessoa de Jesus Cristo. Na Bíblia diz que o homem pecou. E na Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então, se aqui temos pecadores, todos nós merecemos a morte. Deus não seria justo em salvar nenhum. Mas aqueles ao qual confessam o nome de Cristo, aquele que foi o único que não pecou, são representados por Ele. Então, a justiça de Deus é satisfeita por meio do Cordeiro Santo, Jesus Cristo, que morre em nosso lugar, assim pagando pela nossa dívida. Então, justiça foi feita porque alguém já pagou essa pena. Bom, já sabemos que a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Aliás, não só se manifestou quando Ele morreu por nós, mas se manifestou durante toda a sua vida. Nós temos muitos exemplos de Cristo sendo tentado, de Cristo sendo interrogado, né, dele sendo virando até motivo de chacota, e em todas essas vezes ele diz que importava obedecer à vontade de Deus. E até mesmo naquele dia em que ele suou sangue e chorou muito porque estava preocupado com a sua morte, ele pediu para que passasse o cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Então ali ele obedece durante a vida e até a sua morte e a morte de cruz. Na Bíblia vai ter um relato lá em João 4,34 mostrando o zelo de Jesus. Ele fala que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Então o que o mantinha de pé, o que o satisfazia, o que fazia com que ele conseguisse continuar progredindo era cumprir a vontade de Deus. Jesus não era somente Deus encarnado, ele também era o homem supremo de justiça. Nós não podemos imitar a divindade de Cristo, sabemos disso, mas nós podemos imitar a sua devoção e a sua obediência. Aliás, é isso que significa cristãos, né? Os pequenos cristos, aqueles que representam a Cristo. Nós podemos imitar o compromisso de Jesus Cristo em agradar a Deus. Ao se tornar um cristão recém-convertido, ainda no primeiro amor, rapidamente essa pessoa vai aprender sobre o que nós chamaríamos de as prioridades da comunidade cristã. Alguns usos e costumes e alguns mandamentos de ter um momento devocional diário, ler a Bíblia, orar, ir frequentemente à igreja, ser uma pessoa piedosa, não beber, não fumar, não maldizer, não trair, não roubar, não matar. Todas essas características ela vai aprender de forma rápida, e não que isso, de alguma forma, não é algo esperado de um cristão. Claro, são características de um seguidor de Cristo, mas nós temos que entender que a justiça bíblica vai muito além dessas coisas. A vida cristã, ela é mais do que devoções diárias, mais do que palavras santificadas, um vocabulário santificado, porque Deus requer muito mais de nós. Ele requer que você cresça na fé e na obediência à sua palavra. Ele quer que você, cristão, deixe de tomar o leite, passe a consumir o alimento sólido.
E o erro geral das pessoas é confundir a sua espiritualidade com a justiça de Deus. Eu já busco a justiça de Deus, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Acontece que esse checklist de coisas que o cristão deve fazer não satisfazem a justiça de Deus. Até porque, provavelmente, no seu checklist, ou você se esqueceu de uma das coisas, ou você não cumpriu uma dessas coisas. Então, não é possível satisfazer a justiça de Deus tendo somente um tropeço que seja. A mera espiritualidade pode ser confundida e se tornar um substituto barato da justiça de Deus na vida do crente. É claro que essa disciplina espiritual é importante, não estamos condenando. Aliás, ela é essencial para obter essa justiça. Estudo bíblico, oração, frequência na igreja, evangelismo, tudo isso é necessário para o crescimento do cristão. Mas esse não pode ser e não é o objetivo final. Nós não podemos obter a justiça sem ter espiritualidade. Porém, é possível que você seja um ser espiritual, de uma forma superficial, e não obter essa justiça. Jesus Cristo era um homem de oração. A sua vida de oração era intensa, era poderosa. Nós vimos ele fazer curas, milagres, buscar ao Pai através da oração. Ele era um homem também que conhecia as Escrituras. Desde a tenridade nós vemos ele ensinando os mestres, dando respostas sobre a verdadeira interpretação das Escrituras. Ele dominava essa palavra. Era um homem, a que se dizer, um homem muito espiritual. Porém, a sua espiritualidade era verdadeiramente demonstrada pelos seus atos de justiça. Assim, a sua espiritualidade não era meramente superficial, como muitos de nós podemos ter. A sua vida interior se manifestava na obediência exterior. Então não basta você ter um mero conhecimento teológico, você ter um mero conhecimento teórico, se isso não se exterioriza de uma forma prática. Você consegue dizer os 10 mandamentos, você consegue dizer versículos de cor e salteado, você sabe toda a regra da teologia, da soteriologia, da escatologia, mas você não exterioriza isso nas suas atitudes diárias. Isso significa uma espiritualidade corrupta, uma espiritualidade hipócrita, assim como agiam os fariseus. Eles tinham facilidade em apontar o erro do outro, mas tinham dificuldade de reconhecer o seu próprio erro e de agir de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, que tinha essa obediência, de fato cumpria a vontade de Deus, como disse quando obedeceu até a sua morte. Resumindo então, meus irmãos, justiça aqui que nós devemos buscar é fazer o que é certo à vista de Deus. É fazer o que é certo não porque o outro vai gostar, não porque você vai ser elogiado, não porque você vai ter um benefício financeiro, não porque vão te colocar numa posição melhor. Por nenhum desses motivos é pelo qual você age de acordo com a vontade de Deus. Mas ele diz que aqui é porque você faz isso à vista de Deus. Até porque muitos acham que enganam a Deus quando no seu particular, ou sem ninguém estar vendo, ou se é algo que ninguém vai saber. Se eu não contar e você não contar, ninguém sabe. Essa pessoa acha que pode estar escondendo algo de Deus. E assim não está satisfazendo a sua justiça. Veja que essa não é uma busca sincera pela justiça de Deus, mesmo que a sua vida espiritual esteja em dia. O que provavelmente não acontece. Geralmente nessa balança, quanto mais você alimenta a sua vida espiritual, mais você tende a agir com atos de justiça, ainda que você seja pecador. Aqui diz que ser justo é você fazer tudo o que Deus te chama para fazer. As exigências da verdadeira justiça são grandes e são tantas que nós acabamos de descobrir que nenhum de nós consegue cumpri-las de forma perfeita. Às vezes você vai conseguir cumprir por 1, 2, 3 dias, no quarto já não deu. Às vezes você vai fazer para algumas pessoas, mas para outras eu prefiro nem comentar. Às vezes você vai fazer quando você tem algo em troca, mas se você só vai ter prejuízo, aí não. A verdade é que o nosso coração, por ser inclinado à maldade, ao pecado, acaba
querendo obedecer a Deus somente de acordo com o nosso senso de justiça, a nossa vontade, o que não é a justiça de Deus. Mais do que isso, ao descobrir que nós não podemos cumpri-la perfeitamente, que nós não podemos seguir todo o conselho de Deus, nós podemos ao menos procurar exemplos que nos sejam factíveis para que nós possamos aplicar na nossa vida. E aqui, passando por esse ponto de buscar a justiça de Deus, eu queria trazer para os irmãos dois textos. Na verdade, nós já lemos na liturgia, o texto de Miqueias, onde ele estava questionando como que ele poderia agradar a Deus, se através do sacrifício de animais, né, de que forma que Deus seria agradado. E ele fala assim, em Miqueias 6:8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que que o Senhor pede de ti? Que pratiques justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Parece fácil, mas aqui nós estamos falando de uma tríade muito difícil de ser obtida. Aqui vai dizer que Deus quer que nós cuidemos das coisas importantes da justiça e da misericórdia. Aqui vai dizer que Deus se alegra com o companheirismo humilde dos santos. E Ele promete acrescentar graça ao humilde e a resistir ao orgulhoso. Mas em quantas situações nós não agimos por misericórdia? Nós, na verdade, queremos é vingança. Nós, na verdade, queremos é que Ele pague pelas coisas que Ele fez. Nós, quantas vezes também não vamos praticar a justiça? Desde criança nós somos inclinados a ser injustos. Eu dividia o chocolate e o suco de forma errônea com meus irmãos. E isso ninguém precisa ensinar, isso vem de fábrica. Essa é o pecado de fábrica que nós comentamos hoje na aula, que é o egocentrismo. É o pecado de que todo homem quer ser Deus. Em alguma possibilidade que você tiver, por menor que seja, você vai criar as suas leis, as suas regras e vai querer que o obedeçam e que cumpram. Essa é a vontade de todo homem desde sempre. Então, como diz Miqueias aqui, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar de forma humilde e não orgulhosa com Deus, nós vemos que é um grande desafio, mas é o que o profeta nos chama a fazer. Mais do que o profeta Miqueias, também temos Jesus falando em Lucas, capítulo 6, esse eu gostaria que os irmãos abrissem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 a 31. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa levar também a sua túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. É um texto difícil de você falar amém. É um ensinamento de Cristo sobre como que deve ser a vingança. Aqui diz que se alguém te faz mal, você retribui com bem. Se alguém te leva uma coisa, você vai deixar levar outra. Se te bate numa face, você dá outra. Se te pede, você dá. E assim como eu quero que façam comigo, assim eu farei com todas as pessoas. Esse texto é o chamado texto da regra de ouro. Seria perfeito se eu tratasse as pessoas como eu gostaria de ser tratado e elas me tratam como elas gostariam de ser tratado. Parece que é uma conversa justa. Principalmente quando nós falamos de um casal, né, entre marido e mulher. Se ele viver para agradá-la e ela viver para agradá-lo, nós temos duas pessoas satisfeitas. Agora, se cada um pensa somente no seu lado, na sua vontade, do seu jeito, nós teremos, na verdade, dois inimigos guerreando, não chegando a lugar nenhum. Essa regra de ouro parece ser simples de ser aplicada, mas aí você sai de casa, ora e fala, Deus, hoje eu aplico a regra de ouro. Aí o primeiro que não aplica, que vem com prato ou bronze, você devolve para ele ferro, chumbo, porque você fala, não,
Não está fácil fazer sem o outro fazer por mim. Mas aí você tem que se lembrar que Jesus Cristo, quando morreu na cruz no seu lugar, foi quando você estava valendo talvez nem latão. Você não estava valendo nada. E ele não pensou nisso neste momento, mas carregou sobre si todas as suas dores, e levou sobre si toda a nossa culpa. Então é ele que nos ensina aqui, ele nos chama a retribuir o mal com o bem, a fazer aos outros o que nós queremos que eles façam com a gente. E isso ele diz que não é simplesmente uma questão de bondade. Olha como ele é bonzinho. Na verdade, ele fala que para você fazer isso com justiça, é você fazer o que é certo porque você vai agradar a Deus. Porque às vezes quem quer brigar nem quer que você não brigue. Né? Quando alguém quer brigar, ele quer que você brigue. Se ele quer brigar e você desiste, e você dá outra face, ele nem fica feliz com isso. Você nem sai por bonzinho da história, você sai muito mais como medroso. Mas Deus é satisfeito nisso. O governo, eu sei que ele me rouba, que ele desvia o meu dinheiro, de que ele não usa a verba porque tem que dar, mas eu não declaro o imposto certinho que eu espero que ele retribua. Eu faço isso porque é Deus quem eu estou agradando. Ou seja, qualquer ato de bondade que você fizer, primeiro que ele não vem do seu coração. Ele é do próprio Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Porque Paulo diz que o bem que ele quer fazer, esse ele não consegue. E o mal que ele não quer fazer, esse é o que ele tem prática. Paulo. Imagina nós que não temos tanta intimidade com Deus quanto esse servo teve. Então aqui, irmãos, já partindo para o nosso encerramento, quando nós falamos de buscar essa justiça, significa mais que uma vida correta. Significa integridade pessoal. Integridade é quando todas as coisas fazem parte disso. Não é aquele suco de caixinha que você compra, que agora metade deles vem maçã também, e açúcar e água e 5% da fruta. Integridade é 100%. Você só pode espremer aquela fruta ali. Aí é integral. Então não dá para de segunda até quarta eu cumpro, de quinta em diante já não garanto, domingo eu volto. Com as pessoas que eu quero, eu amo, outras que eu não quero, eu só me afasto, mas também não desejo mal a elas. Ou qualquer outra coisa que você queira colocar o seu senso de justiça. Isso não é integridade, isso não é uma pessoa justa. Porque uma pessoa justa é aquela que você pode confiar. É aquela que de olhos fechados você entrega os seus bens, você deixa ela dentro da sua casa. Bom, essa é uma pessoa justa, eu não tenho pelo qual me preocupar. Essa pessoa não está vendo, ela não vai se corromper, ela não vai se trocar por qualquer coisa. Ela tem moral, ela é piedosa, né? Ela tem um verdadeiro senso de consideração para com as pessoas. Essa é uma pessoa justa. É essa pessoa que quer tratar as pessoas da maneira correta, amando ao próximo como a si mesmo, e ela tem um desejo, na verdade, de agradar a Deus quando ela faz isso. Então, quando Jesus nos chama a essa busca acima de todas as coisas, de obedecer a Deus para que o seu reino venha, é necessário que tudo isso seja do mais profundo do nosso coração. Mais do que o nosso desejo superficial, mais do que a nossa espiritualidade, mais do que a quem nós vamos mostrar, se vamos poder postar na rede social, se alguém viu aquele gesto de bondade, se alguém pelo menos agradeceu que você fez algo, se você vai ser injustiçado ou não, se a outra pessoa merecia ou não, você tem que fazer porque você está satisfazendo a justiça de Deus. Sabendo que ainda que você seja esse santarrão que você imagina, essa justiça não está satisfeita. Só foi satisfeita por intermédio de Cristo. E essa é a conclusão que nós chegamos. A exortação do próprio Cristo é que nós busquemos a Ele acima de todas as coisas. Porque Ele é a personificação do reino. Ele é o cumprimento da justiça. É só nele que nós podemos firmar os nossos passos, os nossos objetivos e tudo na nossa vida. Então, quando nós falamos de qual o objetivo da vida cristã, está claro, gastar todos os seus dias, todos os seus recursos, o seu dom e o seu talento numa busca diária incessante de manifestar o reino de Deus, cumprindo a sua vontade, imitando a justiça de Cristo, para que assim as pessoas possam conhecer ao Pai e se achegar a Ele e serem convertidas pelo Espírito Santo,
também pelo sangue de Cristo. Assim era comigo e com você, quando muito mais injustos, quando nem nos preocupávamos em buscar o reino de Deus. Alguém que buscava e satisfazia a vontade de Deus, ainda que de forma falha, anunciou esse reino. E esse reino veio à terra e nós podemos conhecer a justiça de Cristo e podemos ser alcançados por ela e salvos por intermédio do seu sangue. Que esse seja o seu desejo para esse ano, que esse seja o seu verdadeiro objetivo, não só a sua oração, mas a sua atitude. Deixe toda a correria, toda a ansiedade, tudo que é secundário, porque o próprio texto nos promete que todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Então elas não devem ser nem prioridade, nem secundariedade, porque todas elas já serão acrescentadas, sabendo que Cristo cumpriu na cruz, no nosso lugar, tudo o que nós precisávamos. E que assim nós satisfazemos a justiça de Deus. E Ele promete nos acrescentar dia a dia essa fé, essa edificação, e isso que nos tornará cada vez mais parecidos com Ele. Portanto, encerro dizendo, meu irmão, busque, pois, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. Amém.